Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Neste áudio aqui eu quero te explicar uma regrinha de competência que costuma vir com grande frequência nas mais variadas provas. É a regra de competência estabelecida para ações que decorrem do evento morte. Você sabe que após a morte da pessoa, algo deve ser feito em relação aos direitos e obrigações que ela deixou. Pode ser que ela tenha patrimônio a ser partilhado entre os herdeiros sucessores. Pode ser que ela tenha deixado obrigações e, portanto, eventualmente, inclusive, ela pode ser réu em ações judiciais. Pois bem, é disso que eu estou falando. Quando eu falo ações que decorrem do evento morte, eu quero que você interprete isso da maneira mais ampla, com uma gama de situações muito grande. Eu estou falando do inventário, eu estou falando da partilha, da arrecadação, uma ação que visa cumprir disposições de última vontade, o testamento, a impugnação ou eventualmente a anulação da partilha extrajudicial e, de uma forma geral, para todas as ações em que o espólio for réu. Já te adianto, espólio é a denominação jurídica que se dá para a coletividade de bens e direitos deixados pelo morto enquanto não for feito o inventário. Pois bem, essa regra de competência está prevista no artigo 48 do Código. E por que ela costuma vir tanto em provas de concursos e, eventualmente, até mesmo em exames de ordem? Porque a regra, ela não tem quase nada de lógica, entendeu? Não é uma situação que, eventualmente, se você não souber, você vai chegar a essa conclusão. É muito pouco provável. Deixa eu te explicar. O artigo 48 do Código de Processo Civil diz que essas ações que decorrem do evento morte, caso a propositura ocorra no Brasil, ela deve se dar perante o foro do último domicílio do autor da herança. O último domicílio do autor da herança. O autor da herança não é o autor da ação de inventário, o autor da ação de arrecadação, de partilha, não é esse. O autor da herança é o morto, tá? A pessoa que faleceu é chamada de autor da herança. Pois bem, então o 48 estabelece que essas ações serão propostas no último domicílio do autor da herança. O domicílio aqui é aquele, inclusive, estudado pelo Código Civil, a partir do artigo 70, local que a pessoa estabelece com um ânimo definitivo, né? Um local que ela reside com uma certa frequência, com uma habitualidade. Pois bem, então o 48 estabelece o último domicílio do autor da herança. Cuidado! Se porventura a questão trouxer algo relacionado, ou o cotidiano forense trouxer algo relacionado a uma pessoa que não possuía domicílio certo, isso é perfeitamente possível, né? Porque pode ser que a pessoa não escolha nenhum local que ela vai residir com habitualidade, com frequência, com ânimo definitivo. Ou, eventualmente, a pessoa não tem isso, né? Pode ser que em virtude da profissão que ela exerça, pode ser que em virtude da atividade que ela exerça, ela não pode considerar nenhum dos locais como domicílio. Então, nessa hipótese, estamos diante de uma pessoa que não possuía domicílio certo. Eu gosto sempre de lembrar do circense, né? Uma pessoa que trabalha num circo, fazendo eventos com grande frequência, podemos dizer com grande tranquilidade que ele não tem domicílio certo. Se porventura esse circense está se apresentando em uma determinada localidade do país e numa manobra acaba se acidentando e vindo a falecer, eu preciso utilizar de uma medida judicial para discutir o que acontecerá após a morte dele. Onde será proposta essa ação? Não dá para ser no último domicílio, ele não tem domicílio certo. Neste caso em específico, o próprio parágrafo único do 48 vai levar em consideração a localidade dos bens imóveis deixados pelo morto, pelo autor da herança. Então, nesse caso, a ação será proposta no local dos bens imóveis, tá? Dos bens imóveis. Se porventura os bens imóveis se situarem
em diferentes localidades, então eu tenho mais de um bem imóvel e esses bens não estão na mesma localidade, na mesma comarca, na mesma cidade. Nesse caso, o código diz que, havendo bens imóveis em diferentes locais, qualquer um dos locais em que exista algum bem imóvel será o competente para a propositura da ação de inventário. Em uma última situação, se porventura o autor da herança não possuía domicílio certo e também não possuía bens imóveis, aí vai ser em qualquer local dos bens do morto. Aí estamos falando dos bens móveis, né? Então vou te propor aqui uma situação problemática para você me ajudar. Se o morto possuía domicílio certo, será lá a propositura da ação de inventário. Mas se ele não possuir domicílio certo no momento do seu falecimento, perceba que a regra nunca leva em consideração, e tome muito cuidado com isso, o local do domicílio da residência da viúva ou do viúvo, o local do domicílio da residência dos herdeiros, ainda que sejam filhos menores e incapazes. A lei não leva em consideração isso. A ação de inventário será proposta no local de onde ele possuía patrimônio, tá? A lei leva em consideração o patrimônio deixado pelo morto. Então, nessa primeira oportunidade, se ele morreu e deixou uma fazenda na cidade de Cuiabá, a ação de inventário será proposta em Cuiabá. Se ele deixou um apartamento na cidade de Fortaleza, o inventário desse apartamento será julgado em Fortaleza. Agora, se ele deixou um apartamento em Fortaleza e uma fazenda em Cuiabá, a ação de inventário pode ser proposta tanto em Fortaleza quanto em Cuiabá, porque eu teria diferentes localidades. Em uma última oportunidade, se porventura esse morto não deixou qualquer bem imóvel, a ação será proposta no local dos bens do espólio, os bens móveis. Então ele deixou um carro, ele deixou uma moto, ele deixou, uma bicicleta, algum patrimônio móvel que admite, portanto, a alteração da sua localidade, aí o inventário eventualmente pode ser proposto no local de onde se situam os bens móveis. Tudo bem? Perceba, por fim, só para eu te dar essa dica, nunca, portanto, o local do domicílio ou da residência da viúva ou do viúvo, local do domicílio ou residência dos herdeiros, né? E quaisquer herdeiros aqui, né? Ou pode ser filhos, netos, menores, maiores, incapazes, nunca. Também não se leva em consideração o local de onde ele nasceu, não faz sentido algum, concorda? Nem tampouco o local de onde foi o óbito. Aqui não leva em consideração o local do ato ou do fato, onde ele morreu, nunca, nunca. A lei privilegia onde ele morava antes de morrer, o último domicílio do autor da herança, tá? Onde ele tinha bens imóveis, caso não, no momento da morte não tivesse nenhum local que pudesse escolher como domicílio, local dos bens imóveis. Se tiver imóveis em diferentes locais, qualquer um dos locais dos imóveis. E não havendo bens imóveis, local dos bens móveis. São regras de eliminação, portanto, cuidado. Pode ser que o morto tinha domicílio em uma determinada localidade e em uma outra cidade, um outro estado da federação, ele possuía um patrimônio imobiliário muito elevado, com uma quantidade muito grande de bens. Não importa, se ele tem domicílio, é lá. Não importa se ele tem 50 casas, 20 apartamentos, não leva-se em consideração. É o último domicílio. Só vou partir para a análise da localidade do patrimônio, caso não estejamos diante de alguém que tinha domicílio certo. Tudo bem? Beleza? Eu vou concluir por aqui esse tema. De fato, é uma regra muito peculiar, muito importante, que merece sim a nossa atenção. Espero que você tenha entendido. Estou ansioso para o seu feedback. Sabe como me encontrar, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!